Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu queria compartilhar com vocês. É sobre um personagem muito importante da Bíblia, que é José do Egito. Talvez vocês já ouviram falar dele. Foi um grande guerreiro que passou por tantas coisas e no final Deus o fez ser exaltado no meio daqueles que humilhou ele, daqueles que não acreditaram que os sonhos deles seriam realizados. E eu queria compartilhar com vocês essa história tão maravilhosa dele, que talvez é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, no meio de tantos problemas, né? No meio dessa pandemia e tal. E uma coisa que Deus tem tocado no meu coração é para aprender com essas coisas, tipo, que quando vem alguma coisa para tentar nos derrubar, para tentar nos ferir, é Deus nos preparando para receber a nossa bênção. Tipo, que nem José. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos dele, irmãos de sangue mesmo, sabe? E José tinha muitos motivos para ficar mal, ficar triste ou querer se vingar dos irmãos dele, só que Deus estava preparando ele para ir para uma terra que ele não conhecia. Ele chegou lá como escravo, mas ele saiu de lá como governador. E talvez a gente não entende o porquê a gente está em um lugar, o porquê que as pessoas nos perseguem, falam mal da gente, mas Deus está preparando um futuro excelente para cada um de nós. Assim como José. José passou fome, José foi humilhado, perseguido pelos próprios irmãos, pela própria família. Quando ele estava na casa de Potifar, né, que era um homem lá importante, né? Tipo um governador e tal. A mulher dele tentou inventar mentiras contra ele. E José poderia ter desistido, sabe? Poderia ter falado, ai, cadê Deus? Eu sirvo Deus há tanto tempo e cadê ele? Mas não. José sabia que Deus estava com ele nos problemas, nas dificuldades. Deus nunca abandonou ele. E assim é com nós também. Deus não abandona a gente. Pelo contrário, talvez é a gente que abandona ele por causa dos problemas, das dificuldades. Mas o conselho que eu quero dar para vocês hoje é: não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Um sonho que talvez a sua própria família, talvez amigos falam que é impossível, não vai acontecer, mas creia que nos momentos mais difíceis Deus está com você. Você não está sozinho. Deus vai colocar pessoas onde vai te honrar, vai colocar em lugares que você nunca imaginou, sonhou estar, que nem José. José, talvez quando ele estava naquela cisterna, que era tipo um buraco, onde os irmãos dele jogou ele, imagina o que vinha na cabeça de José. Talvez ele pensava, os meus sonhos não vão se realizar, porque olha, minha própria família tá fazendo isso comigo, mas ao mesmo tempo que pensava isso, que não daria certo, ao mesmo tempo Deus falava, confie em mim, porque tudo isso é um propósito, tudo isso está sendo para te fortalecer, para te encher, te dar mais experiências, para quando você ser governador, quando seus sonhos forem realizados, você terá maturidade o suficiente para chegar lá com força, com dedicação. E que mesmo quando você chegar nos seus sonhos, quando alguém querer te esbarrar, querer tacar pedra, fazer alguma coisa contra você, você terá maturidade o suficiente para lidar com isso, não vai ligar, sabe? Que nem tá escrito aqui, ó, na Bíblia, peraí. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E eu tenho a certeza que da mesma forma como Deus honrou José, José passou por muitos problemas, muitas perseguições, passou fome. E mesmo assim Deus honrou ele, abençoou ele, ele virou governador de uma grande terra de todo o Egito. E aquelas pessoas que talvez não acreditavam no sonho dele, agora José virou governador dessas pessoas. Não que, tipo, Deus vai colocar você
lugar alto, mais alto que as pessoas, realizar seus sonhos para você pisar nelas, mas não. José, quando ele virou governador, ele se encontrou com os irmãos dele novamente e ele liberou perdão para essas pessoas. Liberou porque José tinha Deus dentro dele, então ele sabia o que agradaria a Deus e também ele amava os irmãos dele, sabe? Não é porque o mal está nas outras pessoas que você também vai querer fazer isso. Não, você tem que mostrar a diferença. E assim eu creio que da mesma forma como Deus tirou José daquele fundo, daquele lugar de humilhação, daquele lugar onde ninguém acreditava que os sonhos dele aconteceriam, Deus abençoou, que realizou. José foi uma pessoa próspera, onde ele passou fome, ele teve fartura, ele no final encontrou com os irmãos dele também, e eles se arrependeram, né? Pediram perdão, pediram desculpa, mas José, algo que José falou para eles. José falou: "Não, irmãos, não precisa se preocupar, porque eu creio que Deus permitiu com que isso tudo acontecesse comigo, de vocês me venderem como escravo. Deus permitiu que isso acontecesse para que eu chegasse aqui no Egito e virasse governador." Imagina isso. José acreditava, sabia que tudo isso era o plano perfeito de Deus. É essa história que eu queria ter compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com José, que possamos ser mais parecido com José e que creia que não é porque você está vivendo um momento difícil que não significa que Deus não está com você. Deus está. Ele está te preparando para receber a sua bênção lá na frente, tá bom?